Vencemos as eleições em Santa Catarina pela quarta vez. Eu fui eleito governador 2 vezes. Aliás, fui o primeiro reeleito da história de Santa Catarina. E o governador Raimundo Colombo acaba de ser reeleito no primeiro turno, 2 vezes. Ressalto, eleito no primeiro turno. Além da eleição do governador, a nossa coligação elegeu 10 dos 16 deputados federais. Elegeu o senador da República, ex-prefeito de Florianópolis, Dário Berger, e elegeu 22 dos 40 deputados estaduais. Por que o povo catarinense, nesses últimos 12 anos, vem mantendo a nossa coligação no poder? Por influência, acaso, da máquina administrativa? Não. Por influência, acaso, de influência do poder econômico? Não. Por influência, acaso, da predominância do fisiologismo? Não. Por que, então, que em Santa Catarina a coligação vencedora, que elegeu o governador Raimundo Colombo, do PSD, o vice-governador Eduardo Pio Moreira, do PMDB, o senador Dário Berger, do PMDB, reelegeu praticamente toda a bancada federal do PMDB. Por que em Santa Catarina o povo catarinense não manifestou nenhum sentimento de mudança? Por que não prosperaram nenhuma das propostas de mudança? Por que, enfim, o governador Raimundo Colombo é eleito pela 2ª vez no primeiro turno? Porque em Santa Catarina, em 2003, no primeiro mês do meu primeiro governo, implantamos uma nova forma de governar, em que o governador abre mão do seu poder autoritário, discricionário, e o delega às comunidades. Porque fizemos algo que transformaria esse país, caso contaminasse a gestão federal, transformaria esse país na 3ª, na 4ª, sei lá, na 5ª potência mundial. Simplesmente porque descentralizamos o governo, reconhecendo as 36 micro-regiões diferenciadas do Estado, criamos em cada uma delas, uma agência regional de desenvolvimento e
essa agência de desenvolvimento regional, monitorada por um Conselho de Desenvolvimento Regional, integrado por todos os prefeitos, pelos presidentes das câmaras de vereadores dos municípios integrantes daquela microrregião e por 2 representantes da comunidade de cada município, indicado através os mecanismos de representação popular mais legítimos. Em Santa Catarina, quem decide a obra a fazer não é o governador. Em Santa Catarina, quem decide a obra a fazer não é o secretário de Estado. Quem decide a obra a fazer é o Conselho de Desenvolvimento Regional. Eu vejo aqui em Brasília uma dolorosa, uma triste procissão de prefeitos submissos, de chapéu na mão, vindo mendigar uma quirela do poupudo orçamento federal. Em Santa Catarina, o governo não precisa ir à capital, o prefeito não precisa ir à capital, não precisa ir ao governo, não tem prefeito de chapéu na mão, porque ele tem o poder de decidir no Conselho de Desenvolvimento Regional. E isso deu às pessoas a consciência clara do exercício mais legítimo da democracia. O que ocorre em Santa Catarina, não há uma região privilegiada, todas são beneficiadas, porque em todas tem uma agência de desenvolvimento prospectando as realidades e as necessidades e as demandas de cada região e decidindo sobre o que fazer, como fazer e quando fazer. Por isso nós vencemos e vamos vencer sempre. É incrível que o nosso modelo vencedor não tenha sido cortejado ainda por nenhum governador eleito, não tenha sido ouvido pelos candidatos a presidente da República. É incrível, porque a descentralização que nós viabilizamos em Santa Catarina, senadora Ana Amélia, levou-nos a fazer, via prefeitos, o acesso asfaltado a todos os municípios. E o seu estado, senadora Ana Amélia, ainda tem 108 municípios sem acesso asfaltado. O poderoso Rio Grande do Sul, que teve quantos generais presidentes, tem ainda 108 municípios mendigando a sua integração à rede rodoviária pavimentada. Santa Catarina, nenhum. Pavimentamos todos, decididos pelo Conselho de Desenvolvimento Regional e executados pelos prefeitos com recursos dos governadores. Mas a descentralização nos permitiu muito mais coisas. O prefeito de São Miguel do Oeste, João Valar, construiu um mega hospital. Nós repassamos os recursos, ele construiu e nos entregou a chave para o governo do Estado. Custou 1/3 do que custaria uma obra convencional. A descentralização realizou o milagre de levar a luz elétrica para cada moradia, a mais recôndita do Estado. Houve caso em que uma linha demandou uma extensão de 200 quilômetros. Mas nós vamos lá, no Grotão, levar a luz elétrica. E eu lembro de uma frase de um agricultor de 90 anos que disse: governador, quando iluminamos a sua casa, governador, esse clarão eu achava
que eu só ia ver na outra vida, no outro mundo. Pois bem, companheiros, a descentralização é uma realidade. O governador não foi reeleito no primeiro turno porque tem usado nenhuma das opções de influência de poder econômico, administrativo, de máquina, essas coisas todas que nos deixam tristes. Ele foi eleito porque tem um governo descentralizado. E o governo descentralizado é um governo realizador. É um governo que erra menos. Porque ao invés de ser o governador que está na capital a decidir que seja feita uma ponte, uma estrada, um hospital, uma creche, uma escola, um posto de saúde, quem decide é o Conselho de Desenvolvimento Regional. Essa é uma realidade nova. O Brasil precisa prestar atenção disso. E nós aqui temos que fazer a reforma do Pacto Federativo. Nós sabemos que a reforma política é fundamental. Acabar com esse marquetismo político que torna as campanhas eleitorais da TV que a gente não pode uma fortuna Spielbergiana que recruta os maiores técnicos em computação gráfica e em divulgação eletrônica. Precisamos acabar com a eleição a cada 2 anos. Todo mundo sabe disso. Precisamos estabelecer mandatos. Eu prefiro de 6 anos, sem reeleição. Essa nódoa da reeleição. E eu posso falar aqui nessa tribuna de cabeça erguida, porque fui o único governador que renunciei ao mandato para disputar a reeleição em igualdade de condições com os meus concorrentes. Abri mão do poder, entreguei celular, entreguei automóvel, entreguei o poder e disputei a reeleição como um cidadão igual ao outro. Então é preciso acabar com a reeleição, estabelecer mandatos de 6 anos, acabar com essa situação sempre emergente de uma eleição a cada 2 anos. Acabou esta, já estamos pensando na outra. Hoje mesmo, almocei com alguns companheiros da minha base que me vieram para tratar da eleição na minha cidade. Se por amor de Deus, que país pobre é esse que não se planeja, que não tem tempo para se tornar uma nação desenvolvida, porque está sempre na emergência das eleições? Nós já aprovamos aqui no Congresso a cláusula de barreira para acabar com essa vergonhosa política de aluguel de legenda, de venda de 10 segundos, de 5 segundos, de 20 segundos, de 15 segundos de horário de televisão, e não fazemos a reforma política vedando a coligação nas proporcionais e estabelecendo a cláusula de barreiras, estabelecendo que há 15 dias antes da eleição, como eu propus na minha emenda constitucional, a proibição de divulgação de pesquisas. Já falei sobre isso ontem. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Antônio Dias Toffoli, ministro Antônio Dias Toffoli, disse numa entrevista recente que o Supremo já decidiu que era inconstitucional estabelecer essa proibição, mas ele entende que o Supremo hoje é outro e que vários países adotam isso. É uma falácia falar em liberdade da informação, permitindo essa pletória de pesquisas, umas corretas, matemáticas, mas muitas preparadas, encomendadas para induzir a vontade popular. Então é preciso, já considerei, é preciso
fazer a reforma política, mas, sobretudo, descentralizar o país. Se nós continuarmos com 2, 3 fiscais aqui em Brasília, licenciando as obras do Brasil todo, esse país não vai se desenvolver. Se nós continuarmos fazendo com que o Brasil entenda que conhece os Brasis, se nós continuarmos entendendo que aqui, num gabinete refrigerado, que se deve decidir se o dinheiro vai para cá ou vai para lá, nós não iremos a lugar nenhum. O momento é de reflexão. O país votou e ficou claro o desejo de mudanças estruturais. Nós não podemos adiá-las mais. E a mudança fundamental é essa do Pacto Federativo. Concedo a Vossa Excelência a palavra, senador Cássio. Primeiro vamos ouvir a senadora Ana Amélia. Senadora Ana Amélia. Senador Luiz Henrique, parabéns. Pensamos igual sobre reeleição, mesmo que eu ache que 5 anos seria mais adequado. Mas esse é um outro tema, eu queria cumprimentá-lo. Quando Vossa Excelência fala sobre descentralização, já tive a oportunidade em Nova York, numa reunião internacional de Vossa Excelência defender a descentralização como uma forma muito democrática. Vou lhe dizer, talvez o insucesso do atual governo no Rio Grande do Sul tenha decorrido exatamente de não respeitar a descentralização. Existe no Estado uma chamada consulta popular. E essa consulta popular, regionalmente, faz a descentralização consultando as comunidades sobre as suas prioridades. E o que significa isso? Um exercício de análise daquilo que é mais importante. Quem sabe da prioridade é quem mora ali, naquele município, pequeno, médio ou grande, naquela região. Nós vemos dos chamados Coredes, que foi uma engenharia política muito bem feita pelo ex-governador Alceu Colares, que é seu amigo também. Depois, elas se transformaram as regiões geográficas nessa consulta popular. Criaram até cargos comissionados para atender a consulta popular. Só que da consulta popular é executado no orçamento menos da metade, senador Luiz Henrique. E aí é que está o problema. Eu acho que quando você faz uma consulta popular para valer, ela tem que ser, no mínimo, ser de orçamento impositivo, como nós queremos em relação ao orçamento, porque ali é resultado de uma consulta a toda a comunidade. Então, penso que o fato de não ter respeitado esta consulta popular é que levou ao insucesso, ao contrário de Santa Catarina, que a descentralização foi motivo de uma vitória muito importante no seu estado, senador Luiz Henrique. Nós avançamos dessa política proposta pelo ex-governador Alceu Colares. Nós não demos às regiões simplesmente o direito de serem consultadas. Elas são consultadas lá, e lá tem um agente de desenvolvimento regional incumbido de executar lá as obras. O problema é que uma obra que é recomendada pela comunidade Camaquã, é Porto Alegre que vai licitar. Uma licitação feita na capital para executar a obra no interior, vamos dizer, em Tapejara, ou em Marau, ou em Getúlio Vargas, em qualquer comunidade do interior. Fala em Lagoa Vermelha, fala em Carazinho. Em Lagoa Vermelha, a sua cidade. Na nossa terra. Em Carazinho, a terra do senador Cacildo. Uma licitação feita na capital. A empresa da capital ganha. Quando ela chega no interior, tem 25% a mais só para ela se instalar. O que é que aconteceu em Santa Catarina? Não havia empreiteiras em Santa Catarina no interior. E hoje, as empreiteiras cresceram, que a Regional de Chapecó contrata a obra, é a empresa que ganha de Chapecó. A Regional de São Miguel do Oeste, a mesma coisa. A Regional de Lages, a Regional de São João do Sul, de Araranguá, a mesma coisa. Agora, a consulta popular é um avanço, mas não resolve. O que tem que ter é um instrumento de resolução lá onde está o cidadão. Eu agradeço a Vossa Excelência, concedo ao senador Cacildo Maldonado. Serei breve, eu vejo que a presidência já assinala do tempo que está se esgotando,
mas não podia deixar de, afora a reforma política, afora essa pregação que Vossa Excelência insistentemente vem defendendo, há um reconhecimento de que, até nos debates nacionais da Presidência da República, de que as mudanças precisam acontecer, mas a central coisa de Vossa Excelência que tem sido pioneiro no nosso Estado, a questão da descentralização. E a descentralização que Vossa Excelência implantou no governo com coragem, que no começo Vossa Excelência é testemunha. Até eu entendi, mas como é que vai funcionar o negócio? Eu questionava até na campanha, quando elaborava... Vossa Excelência, eu chamava Vossa Excelência de São Tomé. Aí São Tomé, aí eu dizia, aí o Luiz me dizia, até tu, Cacilto, até você, Banco São Tomé, para ver, para sentir, para acreditar. E não deu outra. É isso aí que estávamos debatendo. Realiza no local, a mão de obra é mais barata, contempla empresas da região, dentro de licitações, é claro, descentraliza em todos os sentidos, valoriza cada microrregião, ela sente-se o direito de ser a própria capital, os mesmos direitos de independência, de orgulho, de ufanismo, de realização. Aí é que ocorreu, e Vossa Excelência declinou, vinha escutando do sistema de som, de que a primeira vez elegeu-se o governador do primeiro turno em Santa Catarina, que foi o Colombo, e na reeleição da mesma forma. Está aí um exemplo muito claro que Vossa Excelência prega para o Brasil inteiro. Os cumprimentos, Vossa Excelência, senador Luiz Henrique. Mas além do governador, o senador, 10 dos 16 deputados federais e quase 2/3 dos estaduais. Né? Foi o que o caboclo chama de barba, cabelo, bigode e unha desencravada. Uma vitória incontestável, mas que não foi a vitória da máquina, do dinheiro, do poder, do tráfico de influência, foi a vitória da democracia através da descentralização. Senador Luiz Henrique, permite uma parte? 1 minuto, dentro do seu tempo. Paim aqui. Paim, dependendo do meu presidente. Muito rápido. Primeiro, senador, quero dizer que eu tive no seu estado, claro, fazendo campanha para os candidatos do campo de atuação do meu partido, e eu tive um testemunho lá, do carinho daquele povo tem por Vossa Excelência. Por isso que eu não estranho o resultado. Saí de lá convencidíssimo que Vossa Excelência é uma liderança respeitadíssima a nível nacional, mas um carinho muito, muito grande do povo de Santa Catarina pela sua história e pela sua vida. E permita agora que eu conclua só dizendo: a renegociação da dívida dos estados, que muitos duvidaram, vai sair, estou convencido, pelo trabalho brilhante que fez Vossa Excelência com a relatoria. Parabéns a Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência, já concito todos os senhores senadores que são integrantes da CAI, para na próxima terça-feira nós aprovarmos essa matéria tão importante para os estados. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte: lamentavelmente, o PT, que eu quis 3 vezes como parceiro, que não quis ser parceiro dessa caminhada democrática da descentralização, fez uma campanha lamentável, combatendo a descentralização. Sabe qual foi o resultado? O poderoso PT de Santa Catarina, tá? Que já governou Blumenau, já governou Joinville, já governou Criciúma, já governou Chapecó, tá? Fez apenas 15% dos votos, exatamente porque combateu aquilo que é absolutamente contrário ao sentimento do povo catarinense. Muito obrigado.